Fala aí, turma do canal PSI. Hoje estamos aqui com o Viana Patrício. Ele é designer e instrutor, assim como eu. Ele também compartilha seu conhecimento através de videoaulas online. E hoje estamos aqui para comentar sobre uma causa bastante duvidosa, que traz bastante confusão também para os designers iniciantes e também até mesmo aqueles intermediários ali dentro da área aqui do designer gráfico. Qual o melhor programa para se criar um logotipo? Photoshop ou Illustrator? Mas antes de entrarmos no assunto, eu gostaria que o Viana se apresentasse melhor aqui para nossa turma. Fala aí, Viana! Fala, Alisson. Primeiramente, eu queria meio que agradecer a você a esse convite, né, e estar aqui no seu canal. Eu acho que não tem ninguém que tenha pesquisado por Photoshop e não tenha se deparado com esse canal aqui que tem muito conteúdo bacana, assim, tipo, eu acho que é um canal que tem mesmo tanto da parte técnica, né, do conhecimento, mas assim que a gente tem uma consistência, né, tipo, a gente encontra muitos conteúdos de qualidade e pra mim é meio que uma honra estar aqui falando com você. E assim, meio que pra me apresentar, você quer falar? Não, pode falar, fica tranquilo aí. Já o Faustão aqui, ô louco! Então assim, meio que pra me apresentar, eu poderia aqui passar, acho que um dia, né, acho que quem vai falar sobre sua vida, a gente meio que vai, acaba entrando em muitos pontos, né? Mas assim, eu vou falar mais especificamente dentro do design, né? Tipo, minha trajetória, em uma síntese assim, bem resumida. Eu comecei, acho que como todo mundo, ali com seus 13, 14, 15 anos, a grande parte das pessoas já começa meio que como um curioso, né? Ali mexendo no programa, tentando entender, solucionando coisas pra família. Ah, meu filho, tem como você fazer isso daqui? Tem, tia. Aí vai lá e faz, né? O famoso sobrinho. Bem por aí. Então, mas assim, chega um momento, né, que a gente começa a ver o potencial que aquilo traz pra gente em termos profissionais. Todo mundo quer um dia ser remunerado por fazer aquilo que gosta. Eu acho que é o maior sonho de todo mundo. E chega uma hora que a gente tem que dar um passo a mais, assim, tipo, eu cheguei num momento que eu tava meio que limitado. Eu estudava bastante, pesquisava, mas eu chegava num momento que eu preciso avançar dentro do meu conhecimento. E aí eu fiz cursos, né, comecei a me capacitar, mas teve um ponto ali que foi muito crucial, foi meio que uma virada de jogo que eu tive, que foi quando eu quebrei meio que uma barreira que eu tinha, que era um bloqueio meu que eu tinha mesmo, que era assim, tipo, eu tentava criar algo e eu não conseguia. Eu meio que, o que é que eu vou fazer? Eu não conseguia, não vinham ideias, tipo, não vinha nada, e eu comecei a estudar que de fato existe um processo por trás disso, né? Tipo, não é uma coisa assim que tipo, você vai sentar, vai cair uma ideia, meio que uma inspiração, um insight divino que vai tipo, baixar e você vai começar a criar, não. Então, de fato, existe um processo e parte do estudo que a gente faz acaba auxiliando tudo isso. Então, assim, a minha história começa como um sobrinho, e depois ela começa a chegar num ponto que eu começo a perceber que eu precisava estudar, né? Que eu precisava ter um pouco mais de referências para poder avançar. Então aí que eu comecei, dentro desse estudo, dessa pesquisa, eu comecei a ver que eu tinha já uma bagagem de conhecimento muito grande. Então, tipo, eu comecei a compartilhar. Claro que eu não tenho um mega canal como o seu aqui, que tem, tipo, 500 mil seguidores. Mas, assim, eu tenho a parte de trabalho com cursos muito forte. Eu tenho hoje cerca de 40 mil alunos, espalhados em 83 países, então, tipo, tem uma galera aí que tá conseguindo acompanhar meu trabalho também. Então, eu comecei a compartilhar isso e cada vez que eu vou compartilhando é meio que engraçado, eu acho que você percebe isso também, né? Quando a gente começa a compartilhar o conhecimento, a nossa evolução enquanto instrutor, professor, pessoa que tá ali trazendo, ela acaba acontecendo de uma forma mais rápida, porque a gente tem que estudar mais, tem que trazer mais conhecimentos. E dos últimos tempos para cá eu comecei meio que a me especializar mais na área de design de marcas visuais, de logotipos, identidades. E eu acho que o nosso bate-papo por aqui vai caminhar nesse sentido, né? Eu acho que vai ser bem bacana. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas coisas para vocês que eu acho que vai ficar bem legal. Ah, com certeza. Muita dica legal ainda tá para acontecer aqui no vídeo e eu compartilho da sua opinião também, Viana. Em relação, até comentando aqui um pouco do backstage do projeto, né, e tudo. Quando a gente começa o projeto, a gente tem um conhecimento, né, e a gente vai evoluindo o nosso aprendizado junto com os nossos alunos, porque tem muitas dúvidas que eles têm, que às vezes também é dúvida da gente e a gente não correu atrás daquela resposta ali de imediato, até porque não precisava daquela resposta de imediato, mas para ajudar essa galera, a gente corre atrás e evolui junto com eles também, isso é muito bacana. E comentando agora sobre o tema principal, né, o logotipo. A criação do logotipo, por exemplo, começa muito antes da gente escolher qual programa usar de fato ali na execução, o Photoshop, o Illustrator, enfim. E queria que você listasse aqui pra gente quais são as principais etapas pra gente analisar tudo isso antes de começar de fato a criação no computador.
Então, justamente parte do bloqueio criativo que eu tinha também se dava justamente nesse sentido de tipo, eu sentava e não conseguia caminhar, né? Como eu falei, eu sentava ali, tentava criar uma ideia e sempre vinha aquelas ideias já clichês, né? Tipo, eu vou fazer isso com isso que dá isso e tipo, mas não tinha um sentido ali, tipo, não tinha um significado. E quando a gente começa a estudar sobre a parte de marcas estratégicas, sobre branding, quando a gente começa a estudar sobre o desenvolvimento de logotipos de uma maneira mais ampla, a gente percebe que não é só um logotipo. O logotipo ele tem um sentido muito mais amplo porque ele vai representar a essência de uma marca, né? O logotipo ele vai representar a personalidade da marca, como ela deseja ser percebida. Então, assim, existe um background realmente por trás muito grande de passos que a gente precisa ver, que precisa fazer para chegar naquela camada visual, que é o que fica pronto, o que a gente vê. Então, eu faço um processo, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês já para mostrar um pouquinho, não vai ser mais a parte prática ainda, mas eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, deixa eu abrir aqui, para mostrar justamente para vocês terem essa visão de que, tipo, existe um passo a passo, existem alguns processos que a gente pode fazer para chegar a, de fato, começar a construir o logotipo. E essas fases, a gente vai caminhar desde um briefing, a gente vai fazer a parte de uma definição de conceito. Então tem toda uma estrutura, não é simplesmente a gente chegar, sentar no computador, o cliente pediu para eu fazer um logotipo aqui, deixa eu ver se dá certo fazer isso com isso. Assim, isso pode até funcionar. Algumas vezes, quando eu não sabia de tudo isso, funcionou comigo. Mas, de maneira geral, se a gente começa a entender que existe um processo, que existem algumas etapas que a gente pode caminhar, né? E isso eu vou mostrar no workshop que já eu vou falar para vocês, a gente começa a perceber que tudo vai fluir muito mais. Então, parte do bloqueio criativo, parte da falta de inspiração, parte de tudo aquilo que a gente achava que não era capaz, porque achava que faltava criatividade, porque eu não tenho dom, a gente começa a perceber que existem passos. E de maneira geral, alguns designers, poucos apenas que trabalham de fato com isso, trabalham de uma maneira só intuitiva. A maioria tem realmente um processo. Alguns sistematizam, outros não, mas todos eles, né, que trabalham com essa parte de desenvolvimento de marcas, têm um processo que caminha. No caso, eu acabei meio que sistematizando esse processo porque eu ensino. Então eu criei um método mesmo de ensino, onde eu caminho toda a parte do projeto, todos os passos que podem favorecer justamente o processo criativo, a definição de um conceito daquilo que a gente vai representar para a marca, seja através só de um logotipo, que hoje a gente não utiliza muito só a questão do logotipo, mas ainda tem algumas pessoas que trabalham, até caminhar por todos os elementos de uma identidade visual, né? Que geralmente a gente trabalha assim, eu gosto de trabalhar assim. Logotipo é só um elemento da identidade visual, então a gente caminha avançando por várias etapas que vão favorecer justamente a criação de uma marca que ela seja representativa e que ela seja muito repleta de significado, conceito e que não seja só um elemento visual, mas que a gente pensa estrategicamente a empresa do nosso cliente que a gente está criando. Realmente, né, a gente tem uma série de passos que a gente pode colocar ali, listar. No começo a gente pode seguir eles para ter uma referência ali, para não se perder durante todas essas etapas, que são várias, mas que se a gente colocar todas elas em prática, a gente consegue, né, ter uma automatização desse processo. E também com o passar do tempo, você às vezes nem lembra de todas essas etapas, mas você faz de uma maneira intuitiva tudo isso, né? É muito mais fácil e você consegue buscar conhecimentos aí essenciais para a criação do seu logotipo. Show de bola a explicação aqui do Viana. E agora falando uma parte mais técnica, Viana. É possível criar um logotipo do zero no Photoshop ou a gente tem que partir para o Illustrator? O que você tem a dizer pra gente sobre isso? Pô, Alisson, essa é uma pergunta que, assim, muitas pessoas fazem mesmo, e eu acho que por isso que você fez, né? Porque deve ser a dúvida de várias pessoas aqui, vários inscritos seus. E, assim, vou te confessar que eu sempre comecei criando já a partir do Illustrator, tá? No início do início, quando eu era ali meio que adolescente, eu cheguei a utilizar o CorelDRAW, tá? Na verdade, cheguei até a utilizar o Fireworks, eu não sei se vocês conhecem, o famigerado Fireworks. Nossa, da época que tinha até o Adobe Flash, né, que da fazia animações no Flash para colocar no Dreamweaver. Só que a gente vai avançando nas necessidades, né, tipo dentro dos jobs que a gente vai pegando e a gente vai vendo que a gente precisa de novas ferramentas. E justamente dentro da parte de criação de logotipos, tem uma peculiaridade que diz respeito justamente à função de cada programa. O Photoshop ele é um programa de edição, de manipulação, só que ele é um programa que caminha mais a nível da rasterização ali de utilização do bitmap, né? Então, o Illustrator não, a gente tem uma camada de utilização do desenho vetorial muito forte. Não é que tipo eu não consigo criar um shape dentro do Photoshop, a gente consegue criar, né? Mas quando a gente está pensando justamente na aplicação
de uma marca que ela vai para uma gráfica, vai ter um trabalho de offset, então a gente tem alguma necessidade mais próxima de utilização de um programa de desenho vetorial. Só que se a gente for criar uma marca no Photoshop, né, um logotipo no Photoshop, que a gente vai ter uma aplicação apenas web, até dá pra gente caminhar ali, né, uma marca assim mais voltada para a utilização só web, a gente consegue de fato criar, mas eu meio que não tenho essa recomendação para quem quer caminhar para uma marca que tenha um formato assim um pouco mais profissional, né? Tipo assim, eu tenho uma aplicação que ela vai para a embalagem de um produto, eu tenho uma aplicação que ela vai caminhar justamente para ter, vai ser uma capa de um livro. Então eu tenho que ter alguns cuidados, tanto na escolha da paleta de cores, que aí a gente tem uma escala que a gente vai trabalhar. No Photoshop a gente consegue trabalhar também, conseguiria trabalhar também, mas todo o cuidado da representação que a gente vai ter a nível visual, da execução e do produto final que a gente vai ter, um programa de desenho vetorial vai auxiliar bastante. E fora isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para vocês perceberem. Fora isso, para vocês entenderem na prática, a gente tem também uma série de ferramentas, né, no Photoshop que não tem no Illustrator e no Illustrator que também não tem no Photoshop. Mas hoje eles são meio que irmãos. Então assim, eu vou mostrar para vocês aqui algumas ferramentas que a gente tem. Você pode até falar, nossa, essa tem lá no Photoshop. Mas calma que a gente vai chegar em algumas que vocês vão ver que não tem. Eu vou criar aqui um círculo. Eu vou fazer um exemplo bem rápido com vocês, para vocês verem. Eu não vou conseguir entrar em todos os detalhes, tá? Mas no final do vídeo eu vou falar que a gente vai ter uma oportunidade. Já vou falar que a gente vai ter a oportunidade de você ter isso acesso em passo a passo, de uma forma gratuita, que a gente vai fazer um workshop. Mas vamos lá, eu vou mostrar aqui de uma maneira bem sintética. Vou criar aqui um círculo, vou criar um outro círculo. E aqui eu já entro numa ferramenta que é a construtor de forma, que para mim é a base que eu utilizo para a criação de logotipos, de símbolos, de toda a parte da identidade visual. E aí eu vou habilitar aqui, Shift M, essa ferramenta, que é a construtor de formas, e vou subtrair aqui. Vocês notem como que é um processo prático. Eu estou começando a trabalhar aqui, peguei a interseção e consegui criar uma forma a partir de uma ferramenta bem simples, que é o construtor de formas. Eu não entrei em detalhes, mas eu acho que dá para vocês começarem a perceber. Eu vou pegar aqui, vou pegar uma ferramenta de rotação e vou fazer uma rotação aqui, copy, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, duplicando. E aqui eu já tenho um símbolo que eu fiz em alguns segundos, eu acho que não demorou nem um minuto para eu fazer, através de uma ferramenta de construção de formas. Aí você fala assim, ah, Viana, eu consigo fazer isso no Photoshop. Então tá, vamos avançar para vocês perceberem o potencial dessa ferramenta. Eu vou selecionar tudo aqui, vou habilitar ela de novo, Shift M, e vou começar a fazer a soma das partes. Então o construtor de formas permite a gente justamente fazer várias uniões, interseções de forma bem prática. Tem também várias ferramentas aqui, opções também como Pathfinder e uma série de outras ferramentas. Aqui eu estou mostrando de maneira bem resumida, de maneira bem prática, para vocês perceberem, ó, através de um clique que eu vou arrastando aqui, eu consigo fazer a soma das partes e toda a parte de construção de símbolos eu consigo fazer dessa forma. E aí que eu tenho um projeto meio que pronto, que eu vou mostrar no workshop, que eu vou falar já para vocês, que tem justamente todo esse processo. Como que a gente percorre e a gente consegue chegar e criar um logotipo, né, um símbolo que mais à frente vai compor um logotipo, e também dentro do próprio Illustrator a gente caminha para fazer todo o sistema de identidade visual, de escolha das cores, de criação de patterns, que são padrões de repetição, que a gente pode se utilizar para complementar a nossa identidade visual. Então assim, é muito bacana, é um software que hoje, se você quer criar marcas visuais, sistema de identidade visual, logotipo e tudo que diz respeito à marca, não tem para onde correr, você precisa utilizar ele. Só que chega também num determinado momento que a gente vai precisar do Photoshop para dar vida a tudo isso. E aí assim, agora eu vou passar para o Alisson, né? Alisson acho que meio que vai fazer uma outra pergunta para a gente caminhar, mas eu queria deixar bem claro que essa rivalidade que as pessoas têm entre, é Photoshop, é Illustrator, esquece isso. Abraça os dois, vai caminhando um pouco, eu domino mais o Photoshop. Então você tem mais familiaridade e tenta criar no Photoshop, mas pega um tempinho também, vamos conhecer um pouco do Illustrator? Aí começa a meio que utilizar e vocês vão perceber o ganho no trabalho de vocês que vocês vão ter quando você conseguir aliar Photoshop com Illustrator, o resultado final vai ser bem incrível. Basicamente que é o Cristiano Ronaldo e o Messi, né, Viana? Então cada um ele atua melhor ali numa função do campo, do jogo. Os dois podem trabalhar juntos, porque não precisa ter aquela preferência entre um e o outro. E é justamente sobre isso que eu vou comentar contigo agora, pode falar. E já pensou, é porque assim, a gente pensa nisso, mas a gente nunca viu, né? Já pensou você ter realmente o Messi e o Cristiano no mesmo time? Eu acho que, cara, então realmente essa comparação fez todo sentido. Mas hoje você pode ter o Messi e o Cristiano dos programas da Adobe aí no seu computador. Porra, aí sim, né?
E sobre isso que você comentou, que você continua utilizando os dois, por mais que agora está se especializando na criação de identidade visual, criação de logotipos, utiliza bastante o Illustrator, criando do zero um logotipo nele, porém você ainda não deixou o Photoshop de lado, porque tem outros recursos que se consegue fazer nele, né? E é justamente a união desses dois programas que torna completo e profissional esse processo de criação e apresentação para o cliente também. Você poderia então comentar agora um pouquinho sobre isso, como que funciona isso, se puder mostrar algum exemplo também completo, que fica mais claro ainda toda essa explicação. Pois é, Alisson, assim, na verdade, e de verdade mesmo, não é porque, tipo, o teu canal ele tem um foco em Photoshop que eu iria, tipo, é preciso. Não, de fato é necessário mesmo. Photoshop, sem o Photoshop, a gente não consegue fazer a representação visual de tudo isso. Porque assim, uma coisa é você criar, tá aqui, tá criado a estrutura, os símbolos, mas como que o seu cliente vai perceber o valor de tudo isso? Né? Como que você vai conseguir representar? Ele vai olhar só isso daqui, tipo, ele pode até achar legal, mas imagina só se além de você ter isso daqui, que é a base, que você vai criar a parte gráfica, tudo que você vai criar vai partir daqui, mas imagina só se o teu cliente consegue visualizar isso daqui dessa forma aqui, como tá aqui no Photoshop, tá? Então aqui é o projeto, aqui é um sistema de identidade visual, tá? Porque o que é um sistema de identidade visual? É a identidade visual, só que é aplicada. Então aqui eu tô com o Photoshop aberto e tudo isso que foi criado aqui foi através de mockups, através de técnicas de gradiente, de unidade, tudo que a gente tem aqui realmente foi feito no Photoshop. Apenas o que eu trouxe foi os símbolos. Então, toda essa parte visual que a gente consegue fazer essa apresentação bem bacana, bem personalizada, a gente vai não é algo que é só bonito, tá? As pessoas às vezes pensam, poxa, tá legal, mas talvez não precisasse. Não. O cliente ele não consegue ter toda essa visão mental de como que a marca dele vai estar aplicada. E também tu não consegue chegar em uma marca que não está aprovada, aplicar, ter o gasto de criar tudo aquilo, e o cliente pode até reprovar o projeto porque ele não consegue visualizar aquilo na prática. Então, o potencial que a gente tem de criar uma boa apresentação vai dimensionar até mesmo o quanto que a gente vai ter de valor para o nosso trabalho. A gente pode cobrar mais quando a gente sabe apresentar bem o nosso trabalho. A gente pode ter um conhecimento melhor do nosso serviço quando a gente tem um portfólio bacana, tá? E eu vou mostrar já já para vocês o meu portfólio e vocês vão ver isso também. Então tá aqui, tudo Viana, foi... Só uma coisinha para complementar aqui. Muitas das vezes os clientes que nos contratam, eles não são designers, então não tem essa visão futura realmente, como você falou, de como que ficaria depois de aplicado, né? E principalmente em logotipo, não sei se você tem também esse problema, a gente busca simplificar, deixar de uma maneira minimalista, que consiga aplicar de diferentes fundos, de diferentes cores também, ele de maneira vazada, negativa, enfim. E às vezes o cliente acaba imaginando que aquilo está muito simples ou quer acrescentar mais informação, e é justamente aí que o mockup consegue passar essa visão, ele consegue entender dentro do contexto geral que realmente não está muito simples e está perfeito, né? Exatamente, tipo, o cliente ele não tem essa capacidade de abstração a esse nível. Então a gente tem que favorecer isso. E não é só o cliente que a gente está atendendo, porque quando a gente fala cliente, a gente tem a mania de pensar só naquele ali que está imediato, né? É o potencial cliente. Eu vou falar para vocês que foi ontem mesmo, eu recebo frequentemente, mediante minhas redes sociais, eu tenho um portfólio já, mas de uma pessoa que eu nem conhecia, ela também não me conhecia, mas ela acessou o meu portfólio, gostou, e mandou uma pessoa lá da Índia, e mandou uma mensagem, poxa, eu queria que você criasse uma marca tal, para um projeto meu tal, que é assim, assim, assado. Então, tipo, ele nem sabe que eu tenho seguidor, ele nem sabe que eu dou aula, para ele tudo isso não vale de nada, porque algumas pessoas podem falar, não, mas você recebe esses convites porque você meio que já tem um canal, já tem tudo isso. Não, a pessoa entrou lá no meu portfólio, gostou de um projeto que eu fiz, ele não tinha como visualizar tudo aquilo se não tivesse bem apresentado, todo o potencial do projeto, e ele entrou em contato comigo e pediu para eu fazer primeiro um orçamento, né, para ele ver se dava certo para a realidade dele. E meio que, tipo, só para vocês terem uma noção como isso tem importância, né? Então, fazer isso, construir isso, mostrar para o seu cliente, vai meio que te dar até um valor maior de quanto você pode cobrar pelo seu serviço. Então, realmente é uma riqueza. E aqui tá toda a apresentação, tá? Você consegue fazer vários modelos, né? Eu acho que o Alisson fala bastante, deve falar bastante sobre isso, a partir de mockups também, como vocês podem personalizar. E é mais ou menos isso. Eu acho que o ganho de você utilizar as duas ferramentas vai estar justamente no resultado final. Então, essa guerrinha, eu reafirmo, ela não existe. Vamos abraçar o que for necessário para a gente criar o melhor projeto para a gente, porque a gente criando o melhor projeto para a gente está criando o melhor projeto para o nosso cliente. É mais ou menos isso. Perfeito, Viana. Show de bola. E você falou aí no decorrer do vídeo que tinha também um convite para fazer para a turma, né? Você poderia agora
explanar exatamente o que é esse convite, o que a turma poderá aprender a partir aí do dia 28, se eu não me engano? Então, agora eu vou até tirar o olho um pouco da câmera que eu estava só mostrando para vocês, tendo que olhar para o meu computador, e vou fazer de fato oficialmente o convite. Vai estar rolando do dia 28/9 ao dia 2/10 o meu workshop vai ser a Semana do Logotipo, sobre a criação de logotipos. E assim, não é porque fui eu que fiz, tá? Mas assim, o workshop tá muito bacana. Inclusive esse exemplo aqui, a gente vai caminhar, vai fazer passo a passo, tá? Esse que eu mostrei aqui para vocês, que é a parte mais estrutural, eu também vou mostrar para vocês o passo a passo. Então assim, é um workshop que tá muito bacana. E o melhor de tudo é que é gratuito. Então assim, se inscreve. Coloca aí seu despertadorzinho, dia 28, a gente vai começar. A gente vai deixar o link aqui, né, Alisson, aqui na descrição. Isso, pra vocês aqui embaixo. Primeiro link na descrição. Uhum. Pronto. Então, assim, tá muito bacana. Quando a gente for finalizar esse vídeo, eu vou deixar meio que um teaser para vocês verem o speed art, para vocês meio que ficarem empolgados e, de fato, se cadastrar. Mas, assim, se eu fosse você, não custa nada, não perde essa oportunidade. E aí, é só assim, o nome e o e-mail? É só isso? Isso, é só o nome e o e-mail. Só Pronto. isso, basta se cadastrar. Vai chegar um e-mailzinho para confirmar. E aí, quando for na semana do evento, eu vou mandar um e-mail falando, ó, tá liberada a aula, e aí a gente vai ter 3 aulas durante essa semana, e ao longo da semana também, eu vou acabar lá no meu Instagram, tirando dúvidas, eu tô sempre abrindo a caixinha, tirando dúvidas, e embaixo da aula vai ter comentários, e eu vou dar meio que um spoiler aqui, eu preparei um material PDF, que eu acho que a galera gosta, eu pelo menos gosto, né? Quando a gente tá assistindo a aula, pegar o resumo daquilo dali, eu fiz um PDF muito bacana, dá quase um e-book, eu acho que é mais que um e-book, dá quase um capítulo de um livro só de informações sobre essa parte técnica e sobre a parte mais prática desse processo. Então, eu acho que o peixe já foi vendido, eu acho que você já deve estar meio que interessado, não deixe essa oportunidade passar, que vai ser muito bacana. Você já pensou na possibilidade de aprender a criar logotipos e identidades visuais memoráveis, mesmo sem saber desenhar ou mesmo que você esteja iniciando? Eu me chamo Viana Patrício e do dia 28 de setembro ao dia 2 de outubro eu vou estar realizando um workshop 100% online, 100% gratuito, onde eu vou apresentar algumas técnicas de composição que me fizeram conquistar vários clientes e ganhar um prêmio internacional em um dos maiores eventos de design do mundo. E eu não vou te ensinar apenas as técnicas de criação, eu vou ensinar todas as etapas que vão te permitir criar logotipos e identidades visuais estratégicas. Eu vou te mostrar todas as etapas do meu processo criativo, que vão te favorecer a inspiração e a geração de ideias e representação do que você poderá criar para os seus próprios logotipos. Se você tem interesse em participar, basta clicar agora mesmo em cadastre-se e garantir já a sua vaga gratuita, que eu estarei te esperando na Semana do Logotipo. Um forte abraço e até lá! Então é isso aí, turma. Tenho certeza que você está muito empolgado para participar aí da semana do workshop de criação do logotipo com o Viana. Inscreva-se aqui embaixo, primeiro link na descrição. Fique ligado também na sua caixa de e-mails, a caixa de entrada aí no seu e-mail, porque bem provável que um dia antes o Viana já está disparando alguns avisos. Quando estiver próximo do horário ali que o vídeo estiver disponível para você, também você receberá mais um aviso para você não perder essa oportunidade. Tranquilo? Aí deixo com o Viana, então, também um espaço para ele se despedir aí da nossa turma e fazer aí uma linkagem para vocês se verem em breve, né, Viana? Você e os nossos inscritos aqui do canal PSI. Cara, primeiramente eu queria agradecer, né, essa oportunidade, já agradeci no início, mas de fato, agradecer não quer demais, né? Então assim, valeu, Alisson, por essa oportunidade. E aí, tipo assim, eu vou estar disponibilizando também no Telegram, vai ter um linkzinho, porque assim, muitos e-mails vão pro spam, né? Como eu acho que o Alisson falou, muitos e-mails acabam não caindo lá na entrada. E eu optei por também liberar um canal do Instagram, na verdade um canal do Telegram e no Instagram também. Eu vou estar fazendo essa comunicação, avisando por lá e vocês não tem como não ser notificado, porque é e-mail, é Telegram, é Instagram, e então vai ser muito bacana. Então é isso, valeu Alisson, um forte abraço para você, para sua audiência e até mais. Valeu, muito obrigado, Viana. Falou, turma do canal PSI. Nos vemos então nos próximos vídeos aqui do canal. E também fique ligado. Espero vocês que eu também vou estar acompanhando o workshop aí do Viana. Falou e até a próxima.